Olá, caros alunos! Na aula de hoje, da disciplina Estágio Supervisionado em Alfabetização, falaremos sobre a formação profissional docente, falaremos sobre alguns dos saberes e fazeres pedagógicos do sujeito professor. Antes de entrarmos nos fazeres pedagógicos do sujeito professor propriamente ditos, eu gostaria de lembrar alguns aspectos relacionados à educação escolar. E o primeiro deles é o que diz respeito ao fato de que a educação escolar, ela é intencional e ela ocorre dentro de um contexto social, cultural e ideológico. Portanto, as práticas pedagógicas, os saberes pedagógicos, os fazeres pedagógicos, eles são marcados sócio-historicamente. O sujeito professor da pós-modernidade, o sujeito professor da sociedade contemporânea, portanto, precisa perguntar-se em que sociedade são desenvolvidas as minhas práticas. Quem é o educando da pós-modernidade? Quem é o educando que está na sala de aula hoje? Outro aspecto a ser lembrado dentro dessa linha de pensamento diz respeito aos professores e às suas funções, e ao seu papel na sala de aula. Falar em educação escolar é lembrarmos dos professores, é lembrarmos das nossas atuações, é lembrarmos que eles vão assumir diferentes funções dentro da escola, que os educadores, de maneira geral, assumem diferentes funções, dentre elas a de professor, podendo também assumir a função de coordenador pedagógico, gestor escolar, vice-gestor. Outro aspecto importante a ser destacado dentro dessa reflexão, nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento, é que alguns autores, como Ibernon, Lessard, Tardif, Vauban, por exemplo, destacam que há uma crise mundial no que diz respeito aos processos formativos relacionados ao professor, relacionados à educação, relacionados ao educador, sobretudo na educação básica. E eles vão nos dizer que diante dessa crise, diante de tantas inquietações, de tantas perguntas, o que se espera da escola na sociedade contemporânea é que seja uma escola justa, seja uma escola democrática, seja uma escola inclusiva, seja uma escola que se prepare para lidar com as mais diferentes situações marcadas pela exclusão, marcada pela marginalidade, marcada pelas injustiças sociais. Então, o sujeito professor, ele precisa ter um comprometimento, um envolvimento profissional, abraçar a sua profissão, abraçar as causas de sua profissão, de maneira a responder às demandas de uma escola que clama por justiça. Dentro dessa escola que clama por justiça e dentro do que vem se falando, vem se discutindo a respeito da educação escolar, no que há de mais recente, nós podemos destacar o que envolve a aprendizagem significativa. Quando falamos em aprendizagem significativa, falamos em uma prática educativa contextualizada, uma prática educativa que está atenta às especificidades do educando, às especificidades daquela realidade escolar, do entorno escolar, uma prática educativa que dialogue com as necessidades da escola contemporânea e da sociedade contemporânea de maneira ampla, com as demandas da sociedade atual, com as demandas da sociedade contemporânea. De nada adianta um professor desenvolver práticas pedagógicas, de nada adianta o professor ter ações ou fazeres pedagógicos que não respondam a essas demandas, que não respondam a essas necessidades. Por esse motivo, mais do que nunca, é preciso, então, pensarmos nesse sujeito professor bem preparado de um ponto de vista educacional, de um ponto de vista pedagógico, de um ponto de vista da sua formação
educacional de maneira ampla no ensino superior, para que ele desenvolva, então, algumas práticas educativas que se ancoram, que se fundamentam nas seguintes perspectivas. Primeira, domínio de conhecimentos, né? Então, para que eu possa desenvolver práticas educativas significativas, práticas educativas que ecoem, que ressoem naquele estudante que está lá sentado na carteira, que está me ouvindo, que está me escutando, eu preciso dominar os conhecimentos. Conhecimentos pedagógicos gerais e específicos da minha área de atuação. A sensibilidade cognitiva, né? Ou seja, preciso compreender o que está acontecendo com esse sujeito, como ele aprende, como ele vem se desenvolvendo. Preciso também construir situações que desenvolvam e que permitam, né, a criação de relacionamentos amorosos e respeitosos. Amorosos, relacionamentos educacionais, amorosos, no sentido de que nos ensinou Paulo Freire, ou seja, relacionamentos marcados pelo respeito, marcados pela empatia, marcados pela generosidade, capacidade, né, de acreditarmos em projetos de educação num contexto societário, ou seja, em projetos de educação inseridos na sociedade, projetos educacionais, projetos pedagógicos que se relacionem com o que vem acontecendo na sociedade. O que eu estou tentando lhes dizer é que as práticas educativas significativas, elas não são distantes, nem diametralmente opostas, nem afastadas do que está acontecendo na sociedade. O professor é alguém que precisa estar atento ao que se passa, ao que acontece, que experiências são valorizadas, que saberes são valorizados, que preocupações fazem parte da vida das crianças hoje, da vida dos jovens, da vida dos adolescentes, né? E crença na capacidade de o aluno aprender, acreditar no aluno e acreditar no entendimento, na perspectiva de que todo aluno é capaz de aprender. Em relação à formação dos professores na educação básica, né? Então, formar professores para a educação básica significa, antes de mais nada, tomar a própria educação básica como objeto de estudos, né? E por que tomar a própria educação básica como objeto de estudos? Porque ela, muitas vezes, passa por crises, como a que eu anunciei no início desta videoaula. São demandas, são preocupações, são inquietações, são os medos do professor, são os medos do aluno, são muitos fatores sobre os quais o professor precisa pensar quando está atuando na sala de aula, ao ministrar a aula. Lembramos que o professor ele precisa ser um gestor da sala de aula, um gestor em relação ao que está acontecendo ali na sala de aula. Ele precisa conhecer os seus alunos, ele precisa dominar os conteúdos que serão por ele desenvolvidos, ele precisa dominar conteúdos para além daqueles que serão desenvolvidos naquela aula, naquela unidade, naquele item da programação, né? E o professor precisa também estar atento, né, à cultura e aos bens culturais que podem ser por ele transmitidos ou trabalhados, como, por exemplo, a literatura. A literatura é um patrimônio cultural e pode e deve ser trabalhada em sala de aula da educação infantil, do ensino fundamental, no ensino médio é disciplina obrigatória. Dando sequência, então, eu gostaria de destacar dois aspectos relacionados à prática pedagógica, prática educacional. Primeiro, é que a prática educacional é uma prática social com significado. De nada adianta o professor desenvolver uma prática educacional se ela não for também uma prática social e uma prática social com significado.
Portanto, não se trata da reprodução de receitas, não se trata da reprodução de modelos. Receitas não existem. Receitas são sempre difíceis, né, de serem contempladas, de serem praticadas, porque cada sala de aula é uma com as suas características, com as suas singularidades, com as suas especificidades. Engana-se o professor que acredita que pode se fundamentar em receitas. Engana-se o professor que acredita que pode se fundamentar em modelos prontos, porque a ação pedagógica, ela nasce, ela é construída ali no dia a dia, na relação educador e educando. Outra questão relacionada à prática pedagógica, né, que por ser pedagógica, ela é uma ação política. Então, quando o professor desenvolve uma prática pedagógica, algumas perguntas que ele pode fazer são, por exemplo, né, são essas. Por exemplo, né, que aluno eu quero formar? Para qual sociedade? Que sociedade que nós temos? Essa sociedade está demandando, está esperando qual sujeito, né? O que esse aluno pode oferecer? O que esse aluno pode receber? Em que medida a escola está instigando este sujeito ao conhecimento, à aprendizagem, ao desenvolvimento? Porque o ensino deve promover o desenvolvimento educacional, cognitivo, emocional, social do educando. Se a escola não promover esse desenvolvimento, não promover um crescimento do educando, ela deixará de estar cumprindo uma de suas principais funções. Por isso, pensar a prática pedagógica escolar é pensar também em uma ação política. Eu gostaria de lembrar, então, dois aspectos relacionados à formação inicial do professor. A primeira é o seguinte, é que o fato educacional, ele é cultural. Se ele é cultural, né, ele não se acha vinculado apenas, né, a algumas características relacionadas ao âmbito do pedagógico, mas sim a um contexto sócio-histórico, cultural mais amplo. A outra questão, né, é que o papel do professor, ele é central, né, também na sociedade contemporânea, também na sociedade atual, e mais do que nunca o professor se faz necessário, o professor é importante e por isso ele precisa ser valorizado, reconhecido em seus saberes, em seus fazeres, em sua atuação, porque é ele quem vai conduzir o ensino, quem vai conduzir a aprendizagem, é ele quem vai selecionar os conhecimentos a serem trabalhados pelo sujeito educando, a serem aprendidos pelo educando. O papel do professor, ele é central também na sociedade contemporânea. Engana-se, está equivocado aquele sujeito que pensa, que imagina que o professor hoje deveria ocupar um lugar secundário. Ao contrário disso, ele ocupa e deve ocupar um lugar central. Dando sequência, então, o terceiro aspecto, né, é que o núcleo do processo educativo é a formação do aluno, né, é o desenvolvimento do aluno, conforme eu estava dizendo, conforme eu estava destacando. A escola existe pelos alunos, a escola existe para os alunos. E muitos alunos, né, só têm a escola para conhecer os saberes socio-historicamente acumulados. Alguns dos nossos alunos só têm o espaço escolar para, por exemplo, ler um livro de literatura, conhecer saberes científicos, saberes fundamentados na ciência, né? Pensar no aluno e pensar na aprendizagem do aluno e, consequentemente, no ensino por mim desenvolvido, é pensar no entrelaçamento que envolve fatores cognitivos, envolve fatores afetivos, envolve fatores sociais, fatores
morais relacionados à história do educando, relacionados à vida do educando. É preciso pensarmos também nos conhecimentos e saberes acumulados que ele traz para a escola, né? E que técnicas, recursos, né? Didáticas, pedagogias eu vou me valer para desenvolver o meu ensino, para fazer com que o meu ensino afete os alunos, para fazer com que o meu ensino faça sentido para os alunos, para promover aprendizagens significativas. Dando sequência, então, eu vou trazer uma problematização que foi formulada por esses dois autores, Tardif e Lessard, em 2005. Esses pesquisadores e esses estudiosos destacam a importância do professor, a importância central do professor, e vão fazer uma pergunta, na verdade, uma problematização. O magistério pode ser uma opção secundária? O magistério pode ser desenvolvido por qualquer um? E eles vão nos responder, não, para ser professor é preciso ter conhecimentos científicos acumulados, é preciso ter um ensino superior e hoje, né, todos sabem que além do ensino superior, além da graduação, além da licenciatura, espera-se que o sujeito professor vivencie experiências de formação continuada, ou seja, que ao longo da sua história na docência, que ao longo da sua história no magistério, ele continue estudando, ele continue aprendendo, ele continue ressignificando os seus saberes. De forma alguma, então, o magistério e a docência podem ser tratados como uma opção secundária. Para ser professor, eu ocupo uma posição de sujeito política, eu ocupo uma posição pedagógica e eu ocupo uma posição poética também, porque a docência e o magistério nos trazem muitas alegrias também. Outra questão, né, que eu gostaria de destacar neste vídeo diz respeito a um fragmento, a um trecho que nós temos no texto do Manifesto dos Pioneiros, né? E neste manifesto, escrito no início do século, nós temos também algumas problematizações relacionadas à formação dos professores. E os autores, principalmente Azevedo, nos pergunta: será que a formação dos professores, em específico a formação inicial, não estaria se dando de maneira romântica, de forma ingênua? Em que sentido poderíamos falar, então, em uma mentalidade sonhadora e romântica? Por exemplo, um professor de educação infantil que entra em sala de aula e imagina que as crianças estarão quietas, que as crianças serão todas obedientes e passivas. Ele poderá se decepcionar, ele poderá observar a distância entre o que ele idealizou e o que acontece na sala de aula, porque as crianças se movimentam, as crianças pensam e as crianças discutem e não vão ficar quietas o tempo todo. Então, esse é um questionamento feito por Azevedo e é um questionamento também que pode ser feito nos cursos de formação inicial, né? Será que estamos formando professores para atuar em uma realidade ingênua, distante da realidade, distante da sala de aula? E aí, para terminar a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de destacar o seguinte, que a formação inicial docente, ela deve ser necessariamente realizada no ensino superior. Os professores, para atuarem também na educação infantil, devem cursar a licenciatura, devem fazer uma graduação. Por quê? Porque é somente por meio da formação universitária que o professor vai adquirir conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e, portanto, formação teórica e formação específica para a sua prática profissional propriamente dita, para o desenvolvimento do seu magistério, para o desenvolvimento de sua docência.
A formação inicial, ela é extremamente importante na vida do sujeito professor, porque ela abre os primeiros passos, ela abre as primeiras portas e é responsável também pelas primeiras experiências na docência e da docência do sujeito professor por meio do estágio. Desta forma, eu desejo que as experiências de estágio de vocês sejam produtivas, sejam interessantes e que vocês possam desenvolver as tarefas de forma produtiva e valiosa. Por enquanto é isso e daremos continuidade às nossas reflexões na próxima videoaula.